Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O aquecimento global é um dos grandes desafios da humanidade no século XXI e está motivando uma nova transição energética no mundo. Para falar sobre esse assunto, está aqui o engenheiro elétrico Ícaro Chaves, que também é dirigente sindical do SteelDF e vai nos ajudar a entender essa nova ordem mundial. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente na TV Urbanitários. Obrigado, Henrique. É um prazer estar com os telespectadores da TV Urbanitários mais uma vez e contigo também. Ícaro, recentemente você escreveu um artigo denominado, que foi divulgado em vários sites, o Brasil na transição energética mundial. Essa pauta do aquecimento global, ela cada vez mais ela ganha força, muito em função das mudanças climáticas, que a gente está vivenciando. Como será essa transição energética, ou como já está sendo essa transição energética no mundo? A humanidade já passou por diversas transições energéticas durante a sua história, da lenha para o carvão, do carvão para os derivados de petróleo e assim por diante. O que nós estamos vivendo hoje no planeta é mais uma transição energética, que é justamente dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. E isso principalmente por conta, como você mencionou, da questão do aquecimento global, que é causado justamente por emissão de gases resultantes da utilização desses combustíveis fósseis. Então a humanidade é colocada diante de um desafio. Ou ela faz essa transição, ou a própria vida na Terra estará comprometida para as próximas gerações. E, Ícaro, o Brasil é um país de vanguarda, Você mencionou aí energias renováveis. Há décadas o Brasil investe nesse tipo de tecnologia. Qual a importância do Brasil nesse cenário mundial internacional, Realmente, a transição energética que se fala hoje é justamente para aquelas fontes renováveis e não emissoras de gases de efeito estufa. E o Brasil, ele na verdade já começou essa transição há muito tempo atrás. O Brasil, devido às suas características físicas, um país continental com grandes, caudalosos rios de planalto, essas características do país, elas favoreceram a utilização dessa energia renovável, principalmente no caso da hidroeletricidade. Então o Brasil é o país hoje, um dos países do mundo, certamente das grandes economias do mundo, é o país que tem a sua matriz mais renovável. A nossa matriz energética é baseada, no caso da eletricidade, ainda em energia hidrelétrica, com um crescimento importante da energia eólica e um potencial enorme da energia solar. E mesmo no caso dos transportes, a utilização de combustíveis de origem biológica, no caso o álcool ou o próprio biodiesel, também coloca o Brasil nessa vanguarda. Então o país tem muito a contribuir para a humanidade no caso dessa transição energética que se impõe hoje ao planeta todo. E qual seria o papel da Eletrobras nesse processo? A Eletrobras cumpre e vai cumprir ainda durante muito tempo um papel central. A Eletrobras foi que criou a espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Então quem construiu das 10 maiores usinas hidrelétricas do país, 9 tem a participação da Eletrobras. E a interligação de todo o sistema elétrico brasileiro de norte a sul, de leste a oeste, todas as regiões do país também foi feito principalmente pela Eletrobras. O que acontece? A Eletrobras é uma empresa que ela é baseada principalmente na hidroeletricidade, e isso tem que ser dito. Apesar de ter diminuído a participação da eletricidade na matriz elétrica brasileira, a hidroeletricidade cumpre um papel fundamental, porque as hidrelétricas elas funcionam como grandes baterias, grandes acumuladores de energia. Como a Eletrobras possui hoje 45% de toda a capacidade de geração hidrelétrica do país e possui 52% de toda a água armazenada nos reservatórios, acaba que a Eletrobras, nessa nova transição energética que está passando, cumpre um papel de grande reservatório de energia. Quando você tem energias novas, intermitentes, como a energia eólica ou a energia solar, que são fontes energéticas que são aleatórias, Você não sabe que hora que está ventando, você não sabe que hora que vai fazer sol, que vai passar uma nuvem, que vai chover. A energia hidrelétrica cumpre esse papel e a Eletrobras é a empresa que controla basicamente a hidroeletricidade no país. Por isso, ela vai continuar sendo o pivô de toda a gestão do sistema energético do Brasil.
Agora, Ícaro, você mencionou as hidrelétricas, é muito caro construir um empreendimento dessa natureza, né? E também mencionou, deu um exemplo didático, que essas hidrelétricas, ou a represa, é como se fosse uma grande bateria. Agora, competir, uma vez que esses empreendimentos são muito caros, competir com os combustíveis fósseis acaba sendo uma problemática, né? Porque também os combustíveis fósseis funcionam como bateria e são bem mais fáceis de ser armazenados. E por essa razão, competir com eles em função do custo, né, da flexibilidade e da densidade é um fator complicado. Explica pra gente por que é complicado competir com essa fonte de energia, no caso os combustíveis fósseis. Então, na verdade, essa é uma questão que se coloca hoje, um debate que está acontecendo hoje no mundo, Henrique. Porque é muito fácil falar, e os leigos falam isso, precisamos substituir as energias fósseis por energia eólica, por energia solar. Precisamos substituir as hidrelétricas por energia eólica e energia solar. Então as pessoas dizem, não, em vez de construir hidrelétrica, construa tantos painéis solares que a capacidade de geração é a mesma. Bom, isso é verdade. Você pode, ao invés de construir uma hidrelétrica, construir, sei lá, milhares ou milhões de painéis solares ou aerogeradores, o que quer que seja. Só que a energia hidrelétrica, ela tem essa capacidade de armazenar energia e de você saber quando você vai ter essa energia. Nem que seja por um período curto, você tem a previsibilidade. No caso da energia eólica e da energia solar, você não tem previsibilidade nenhuma. A previsibilidade de uma represa é por meses. A eólica é durante um dia. Não, a eólica é instantânea. Você não sabe se está ventando agora e se daqui a 10 minutos vai estar ventando no mesmo tanto. Então é necessário ter essa acumulação de energia. As fontes fósseis, elas fazem esse papel também. Isso a gente tem que admitir. Como que você faz? Armazena uma quantidade enorme de combustível, de óleo diesel, de carvão que seja, você armazena num depósito e você pode gerar energia na hora que você quiser, de acordo com a demanda. As energias intermitentes, que hoje são as grandes vedetes, né, energia eólica, energia solar, que têm ficado cada vez mais baratas, elas não têm essa capacidade. Por isso a complementaridade entre as energias intermitentes, eólica e solar, e a energia hidráulica é uma complementaridade virtuosa. Pode ser feito essa complementariedade entre a energia eólica e solar e os combustíveis fósseis? Pode. Mas se o Brasil tem capacidade hidrelétrica, tem hidrelétricas e ainda pode construir mais hidrelétricas, respeitando o meio ambiente, claro, por que ele vai utilizar combustíveis fósseis? Né? Uma hidrelétrica, ela é cara de ser construída, mas depois que o empreendimento... E demorado, né? Demorado, mas depois que está feito, essa energia ela vai continuar sendo gerada durante décadas e mais décadas com um custo relativamente baixo. Então a energia hidrelétrica ela é competitiva. Aliás, no Brasil ela é muito mais barata do que as fontes fósseis. Então por isso que nós defendemos isso, que o Brasil mantenha a sua participação hidrelétrica, que complemente a sua geração com energia eólica, energia solar, que nós temos um potencial enorme, e que a gente deixe os combustíveis fósseis para outros usos, para serem exportados para outros países, para fabricar produtos. Né? Existem aplicações para eles, mas o Brasil não precisa disso. Agora, como a gente conversou aqui, é caro e demorado construir uma hidrelétrica. Porém, a demanda da sociedade é imediata, né? Inclusive, a gente só está aqui agora, nesse momento, por conta da energia elétrica, né? Então, é uma demanda para hoje, para agora. E por isso que é difícil, então, isso explica um pouco a dificuldade de reduzir o consumo de substituir a energia de combustíveis fósseis por energia renovável? Isso explicaria, em partes? Não, na verdade, o problema da energia é a disponibilidade, né? Essa é a grande questão. Tem países que não têm disponibilidade, ponto. O Japão, por exemplo. O Japão, ele não tem mais praticamente potencial hidrelétrico, ele tem muitas hidrelétricas, mas para o tamanho da economia japonesa, o tamanho da população japonesa, não é possível. Né? Então o Japão não tem hidrelétricas, o Japão não tem espaço suficiente para gerar energia solar nem eólica para alimentar aquela população toda, aquela economia, toda aquela demanda. Então ele precisa importar petróleo, ele precisa importar combustíveis fósseis para poder gerar energia. Outros países passam por essa situação. A França, por exemplo. A França também não tem o potencial que nós temos, então eles geram energia nuclear e de outras fontes. Mas o Brasil tem. Então essa é a questão. Se aqui nesse país existe uma disponibilidade enorme
de fontes renováveis e fontes não poluentes, por que abrir mão dessa capacidade para gerar com combustíveis fósseis, que são sim mais caros, são mais poluentes e não são renováveis? Então é isso que nós defendemos, que o Brasil mantenha a sua matriz limpa, o que infelizmente não vem acontecendo. Isso é importante dizer. Há uma tendência de que a matriz energética brasileira, especialmente a matriz elétrica brasileira, a geração de energia elétrica, tenha ficado cada vez, digamos assim, mais suja, né? O Brasil é um país que, por exemplo, em 2009, ele gerou 85% da sua energia com hidrelétricas. Já em 2018, quer dizer, quase 10 anos depois, ele gerou 65%. Houve uma queda importante. De 20%. E você teve um aumento muito grande, de 16% para 27%, no uso de combustíveis fósseis, na termoeletricidade por combustíveis fósseis. Então isso é preocupante. E é isso que acho que a gente precisa alertar a sociedade, porque o Brasil não pode ter uma energia mais cara e mais poluente sendo utilizada quando nós temos outros recursos. Agora, Ícaro, fazendo aqui um pouco o papel de advogado do diabo, a gente está falando de combustíveis fósseis. O Brasil tem o pré-sal, que é uma, né, das maiores fontes de petróleo do mundo. Como ficaria o pré-sal nesse contexto de geração de energia, de crise econômica, porque é caro construir empreendimentos de hidrelétrica, leva tempo, e essa grande riqueza, o pré-sal? Não poderia ser usado para isso também? É claro que o meio ambiente vai ser prejudicado, né? Henrique, na verdade, é bom que se diga, hoje, primeiro, a energia hidrelétrica ela é muito mais barata do que a energia térmica. Uma usina, por exemplo, pegar um exemplo aqui, a usina de Belo Monte gera 1 megawatt-hora por R$ 68,00, né? Um pouco mais que isso, porque esses preços são de alguns anos atrás, R$ 68, R$ 70. Uma usina hidrelétrica daquele tamanho, de Belo Monte. Já uma energia de uma usina de uma termoelétrica gás natural pode custar R$ 250, R$ 300 o megawatt-hora. Muito mais caro. E nós no Brasil temos térmicas que geram energia a mais de R$ 1.000 o megawatt-hora. Então é muito mais caro produzir com fontes fósseis, a depender do combustível, da localização, de diversos fatores, mas é sempre muito mais caro. Ou seja, é poluente e caro. Poluente e caro. E a gente nota isso quando você pega a sua conta de luz, está lá a bandeira vermelha. Aquela bandeira vermelha é porque você está deixando de gerar energia hidrelétrica, porque tem pouca água, é verdade, e está gerando com energia térmica. Então isso é muito mais caro. A energia eólica, hoje também, é uma energia bastante competitiva. A energia eólica é muito mais barata do que a energia de origem fóssil, energia por combustíveis fósseis também. E ela hoje está quase tão competitiva quanto as hidrelétricas. E a energia solar, hoje em dia, é absolutamente viável, inclusive, qualquer pessoa colocar na sua casa. Ele vai ver que em menos de 5 anos ele paga aquilo. Então a energia solar também hoje está ficando cada vez mais competitiva. O que nós defendemos é que o petróleo do pré-sal, ao invés de ser utilizado aqui no Brasil, sendo que nós temos alternativas, ele seja exportado. Porque alguns países não têm as fontes de energias que o Brasil tem e vão precisar de petróleo. Vão precisar de petróleo para gerar energia e vão precisar de petróleo também para produzir produtos, porque o petróleo é matéria-prima para diversos produtos. Então, o que nós defendemos é que o petróleo do pré-sal e o gás natural do pré-sal sejam exportados, gerem divisas para o país, sejam utilizados em países que não têm outra alternativa, ou que seja utilizado aqui no Brasil para gerar derivados, né? Para que seja feita a agregação de valor nesse petróleo para outros usos, mas não para gerar energia. Isso não se justifica no caso do Brasil. Energia elétrica, né? Claro. Agora, por outro lado, fazendo um parêntese, o pré-sal e a Petrobras vem sendo entregue para empresas internacionais que vão usufruir desse bem, desse patrimônio que deveria ser do povo brasileiro, da nação brasileira, né, Ícaro? Agora, você falou em energias renováveis, o Brasil tem um dos maiores litorais do planeta, é um país de dimensão continental, como você disse, e o Brasil vem fazendo esse dever de casa, não só o Brasil, mas outros países também, de investimento massivo em energia eólica, solar e outras fontes renováveis? Sim, o Brasil vem fazendo. De fato, o Brasil é um dos países que mais agrega energia eólica à sua matriz. De 2009 até 2018, houve um crescimento de 1% de participação,
para 9%. Quer dizer, nós multiplicamos por 9 a quantidade de energia eólica que se produz. A energia solar no Brasil ainda é muito tímida, menos de 0,5% da matriz energética brasileira é energia solar. Mas existe um espaço enorme. E a própria energia eólica também tem um espaço muito grande para crescer. O potencial, assim, em termos conservadores, do potencial eólico do Brasil é de 143 gigawatts. E nós utilizamos hoje pouco mais de 14,5 gigawatts. Ou seja, a gente pode multiplicar quase que por 10 a quantidade de energia eólica que é produzida no Brasil. Então nós temos um potencial muito grande, o Brasil tem inserido essa matriz cada vez mais, só que o que nos preocupa é que, como ela partiu de um patamar muito baixo, ainda vai demorar muito para ela ser relevante. O que nós defendemos, né, é que se amplie essa participação da energia eólica, que se amplie também a participação da energia hidráulica, porque ainda existe potencial no Brasil, né? E que a gente mantenha a nossa matriz energética como matriz limpa. Então você veja, Henrique, no caso de alguns países, o desafio é mudar a matriz energética. No nosso é manter. Nós precisamos simplesmente manter a matriz limpa que nós já conquistamos, e por isso o Brasil é vanguarda no mundo. E quando você fala da questão do pré-sal, é bom que se diga que, no meu entendimento, está bastante interligado o que vem acontecendo hoje com relação ao pré-sal com o setor elétrico. Por quê? Porque o pré-sal, ele produz petróleo, ele tem um potencial de produção de petróleo enorme, mas também produz gás. E o que a gente, vendo os dados, o que a gente consegue perceber? Que existe uma tendência, existe um trabalho do governo, já desde pelo menos do governo Temer, com certeza, de aumentar a participação do gás natural na matriz energética brasileira, na matriz elétrica brasileira especificamente. Ou seja, utilizar esse gás natural para gerar energia. Como que funcionaria isso? As empresas estrangeiras, uma Shell, uma Exxon da vida, compram um poço de petróleo, do pré-sal. Ali tem petróleo, mas tem gás natural. Esse petróleo pode ser exportado, porque petróleo você pode colocar num navio com facilidade e exportar para qualquer lugar do mundo, mas o gás natural, para ser exportado, tem uma dificuldade. Ele tem que ser liquefeito, depois regasificado. Então, o custo do transporte por unidade de energia, no caso do gás, é muito maior. Então, seria muito melhor consumir esse gás aqui no Brasil. E é isso que tem sido feito com a privatização dos gasodutos da Petrobras, por exemplo. Você criar um mercado de gás para que as multinacionais possam exportar o gás, exportar não, trazer o gás para o Brasil, gerar energia aqui, a nossa conta fica mais cara, polui mais o meio ambiente e esse pessoal ganha mais dinheiro. Isso nós temos que denunciar, porque isso é algo grave que vem acontecendo no país e nós não podemos admitir que isso aconteça. Se para alguns países o gás natural é uma vantagem, por exemplo, trocar carvão por gás natural, como a China faz, é uma grande vantagem, no Brasil, trocar energia eólica e energia hidráulica por gás natural é um contrassenso sobre todos os aspectos. Falando em contrassenso, Ícaro, o Brasil, a gente está falando de energias renováveis, né? Você mencionou aqui que a geração hidrelétrica, 65, passou de 2009 para 2019 para 65%. Era 85, passou para 65. Caiu para 65, porém a eólica e solar passou de 1 para 9. Então a gente tem aí em torno de 75% de geração de energias renováveis, né? Por outro lado, o Brasil é dono da Amazônia e do Cerrado, que são dois dos maiores biomas do mundo, do planeta. E esses dois biomas, eles estão sendo sistematicamente destruídos com total parcimônia do governo federal. Recentemente, o diretor do INPE houve uma notícia de que o desmatamento da Amazônia aumentou 88%, que o governo diz que é mentira. Esse crescimento de 88% em junho, comparando junho de 2019 com junho de 2018, dá uma área territorial de 920 quilômetros quadrados. É uma área imensa. É um contrassenso muito grande, né? Porque a gente está falando de energias renováveis, que o Brasil tem uma matriz energética limpa e, por outro lado, destrói o seu meio ambiente. Isso realmente é um problema que o país enfrenta, né? A gente conseguiu ter um legado. O Brasil das grandes economias do mundo, é o único que consegue preservar quase metade do seu território como florestas, né? Então isso é realmente um grande trunfo que o Brasil sempre teve
Infelizmente, ele vem negligenciando isso nos últimos tempos. Ou seja, o Brasil está na contramão. A gente tem um legado muito grande ainda, então nós ainda podemos, de fato, nós podemos dar aula para o mundo de como produzir energia sem destruir o meio ambiente, de como proteger uma grande floresta tropical. O problema é que todo esse legado que a civilização brasileira conseguiu construir durante o século XX, um país que se desenvolveu, utilizou fontes renováveis e protegeu, de certa forma, a sua floresta, a gente rapidamente está perdendo isso. Então, assim, e são coisas que dificilmente se recuperam. Por isso que a gente precisa colocar as coisas nos eixos. Não adianta nós dizermos, nós temos a matriz energética mais limpa do mundo, se a tendência é que ela fique cada vez menos limpa. É que houve uma redução de 20% na parte hidrelétrica, embora cresceu na eólica e solar para 9%, caiu 20% a hidrelétrica, ou seja, e a térmica aumentou 16%. Então, essa questão, existe uma variação natural nesses números, porque tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Então isso tem que ficar claro também, né? Essas coisas não são assim lineares. Mas quando você pega um período desse tamanho, já é possível traçar uma tendência. E há de fato uma tendência à diminuição da geração hidrelétrica. E essa é uma questão que, inclusive, é um debate que nós temos que fazer com os próprios ambientalistas, né? Porque se diz, é preciso preservar a Amazônia, ok, é preciso preservar a Amazônia. Quando os 70% do potencial restante de energia hidrelétrica do país está na Amazônia, é verdade. 70% do nosso potencial hidrelétrico, 70% do nosso potencial hidrelétrico restante está na Amazônia. E é muita coisa, tá? É muita coisa. O Brasil é capaz de praticamente dobrar a sua produção de energia hidrelétrica e 70% dessa capacidade está na Amazônia. É verdade que construir hidrelétricas causa impactos ambientais? É claro que é verdade. É óbvio que é verdade. Qualquer ação humana produz impactos ambientais. Mas a gente vê... O importante é minimizar esses impactos. Isso. Hoje em dia já existem tecnologias para se minimizar esses impactos ambientais, com certeza existem. E a gente tem, por exemplo, o próprio projeto do aproveitamento do rio Tapajós, que é um projeto de usinas com mínimo impacto ambiental. Agora a questão aí você deixa de construir uma usina hidrelétrica e vai jogar gases de efeito estufa que vão fazer o planeta ficar mais quente, que vão fazer com que tenha menos chuva na Amazônia, que vão ajudar a desertificar a Amazônia. E por outro lado... Que varrer o lixo para debaixo do exatamente, é um contrassenso. Então a gente precisa sim aproveitar a energia hidrelétrica com responsabilidade. É claro que você não vai construir, não vai cometer erros de engenharia como foram cometidos no passado, de construir hidrelétricas com reservatórios enormes. Isso hoje em dia já... com pouca geração. Isso hoje em dia já é possível minimizar isso. Já existe uma consciência com relação a isso. Mas também não adianta você achar que não construir hidrelétrica vai resolver. Porque é o que a gente colocou, o que eu coloquei no começo, Henrique, é o seguinte... muita gente faz um debate raso de que o seguinte, olha, não gere energia nem com combustíveis fósseis, nem com óleo diesel, com petróleo, não gera energia hidrelétrica, gera energia eólica. Só que o problema é que as coisas não são assim, porque a energia eólica não é capaz de armazenar. Como dizia a Dilma, né? Não é possível armazenar vento, não é possível estocar vento. Para estocar energia tem que ser na forma de água, na forma de óleo diesel, ou na forma mesmo de baterias, só que essas são caríssimas. Não está Ainda não vale a pena. Não, talvez nunca valha. É absurdamente caro você armazenar energia do país em baterias de lítio, por exemplo. Então hoje o Brasil tem essa alternativa, de que é guardar a sua energia na forma de água. Pergunte, por exemplo, se Israel não gostaria de ter essa capacidade de estocar energia. Eles não têm, então eles precisam usar gás natural. Agora, Icaro, a gente falando nessa transição energética, a gente está falando do Brasil e de outros países, né? A Alemanha recentemente desligou as suas usinas nucleares, né, como um fator positivo, né, de energia sem poluentes, né, porque a energia, por um lado, a energia nuclear ela é limpa e os resíduos são ínfimos, né? Porém é uma energia bastante perigosa. E ela desligou essas energias nucleares, porém vem fazendo geração em outros países. Essa geração que eles fazem, que a Alemanha faz em outros países, também é energia renovável, é energia limpa? A Alemanha é um bom exemplo, porque o governo alemão colocou a questão da transição energética como política de Estado, né? Então eles colocaram isso realmente ali no início dos anos 2000 com muita força. A Alemanha é um país pobre em recursos naturais, é uma grande economia, tem um consumo muito grande, uma população grande num território pequeno. Então lá eles não têm espaço para fazer hidrelétrica, não tem mais espaço para fazer nada disso. E eles colocaram, e era um país muito dependente de carvão, muito dependente de combustíveis à base de petróleo, que eram importados, muito dependente de energia nuclear.
O que a Alemanha fez foi aumentar a geração, aumentar fortemente a geração eólica e solar. Então você veja que a Alemanha é um país menor do que o estado de Goiás, com uma população de 80 milhões de habitantes, mais de 80 milhões de habitantes, ela tem dias que ela gera 100% da energia eólica e solar. Dia que está muito sol e muito vento, ela faz isso, né? Na média, hoje a Alemanha gera 35% da sua geração eólica, solar e um pouco de hidrelétrica também. O que aconteceu? Os alemães resolveram, ao mesmo tempo que tentavam tirar os combustíveis fósseis da matriz energética, tirar a energia nuclear. Qual é o problema disso, Henrique? Como eu coloquei no começo, a energia eólica e solar são muito boas, muito bacanas, só que elas não têm previsibilidade. E o sistema elétrico ele tem que gerar o tempo todo, acompanhar a demanda. Então, como que eles fazem para dar segurança, para dar estabilidade para o setor elétrico? Eles poderiam usar as usinas nucleares, porque elas cumprem esse papel. A energia nuclear está ali gerando a mesma quantidade o tempo todo, é o que a gente chama de energia de base. Mas eles optaram por desligar essas usinas. Resultado, hoje a Alemanha tem uma tarifa extremamente cara. Por quê? Porque a energia solar é uma energia muito cara, a eólica é bem mais barata, mas a energia solar é uma energia cara. E porque eles estão gerando com carvão, eles estão tendo que usar carvão. Então aumenta o uso de carvão na matriz elétrica alemã. E também eles importam energia, importam muito da França, que, assim, engraçado que a Alemanha deixa de gerar energia nuclear e importa energia da França, que produz 80% da sua energia com fonte nuclear, né? Então eles estão usando energia nuclear, só que dos outros. Então, ou seja, é um pouco de bom mocismo, né? Olha, a gente desligou aqui essas energias perigosas e vamos investir em outras fontes renováveis, porém importa de outros países energia... E gera com carvão, está aumentando a geração com carvão. Então a energia está ficando mais cara na Alemanha. Então assim, isso mostra que não é fácil essa transição energética, não é fácil em lugar nenhum do mundo, mas que o Brasil, felizmente, graças a Deus, que nos deu esse território magnífico, o Brasil tem condições de fazer isso, aliás, não só de fazer a transição energética, mas de permanecer no caminho que ele trilhou durante todo o século XX, né? Dar exemplo para o mundo, gerando energia amigável ao meio ambiente e barata. Está falando de país de dimensões continentais, né? E vamos falar, já falamos aqui da Alemanha, vamos falar um pouquinho da China, que também é um país de dimensão continental, maior do que o Brasil. A população é de quase 1,5 bilhão, né, de habitantes, ou seja, tem uma demanda altíssima por energia e é um país que diversificou a sua matriz energética, né? É um país que produz energia elétrica, solar e eólica. É um dos países que mais investem nesse tipo de energia. O caminho é esse, a diversificação da matriz energética? Claro, é sempre bom. De fato, a diversificação da matriz energética é importante. Então, o Brasil, ele construiu uma matriz de energia limpa? Sim. Mas até pouco tempo atrás era só hidráulica. E isso também é arriscado. Porque se você ter só hidráulica, significa que se tiver 2 anos de seca, você vai ter problemas. Então, é importante a gente diversificar. Mas diversificar sem poluir, né? Infelizmente, o que tem acontecido nos últimos anos é um aumento do uso dos combustíveis fósseis. O que a gente defende é que seja diversificado, mas com energia eólica e energia solar, principalmente. E a energia nuclear também, que no Brasil cumpre um papel importante. No caso da China, é bem diferente. Só para você ter ideia, Henrique, a China é obrigada a colocar, em termos de capacidade de geração de energia, metade da capacidade do Brasil todo ano. Aliás, mais do que a metade da capacidade de geração do Brasil. Então, você imagina o desafio de fazer isso, né? E, diga-se de passagem, o setor elétrico chinês é todo estatal, 100% estatal. E eles fazem isso. E não falta energia na China. A energia na China, aliás, é barata. É mais barata que no Brasil. Só que o que acontece? A China tem um desafio maior do que o nosso. Porque a China, ela de fato tem a maior capacidade de geração hidrelétrica do mundo, é maior do que a do Brasil, o Brasil é a terceira, a China é a primeira. Ela tem a maior capacidade de geração de energia eólica do mundo e a maior capacidade de geração de energia solar do mundo. E é a que mais cresce na energia eólica e na energia solar. Só que como o consumo deles é muito grande, só isso não é suficiente. O Brasil tem a vantagem de que só os nossos recursos renováveis são suficientes. Eles, infelizmente, não têm. Então, apesar de ser a maior geração de energia hidrelétrica do mundo, apesar de ser a maior geração de energia eólica do mundo e apesar de ser a maior geração de energia solar do mundo, 70% da energia da China, entre 65% e 70%, é carvão mineral, extremamente poluente. Então, quem conhece a cidade chinesa, quem já foi a Hong Kong, as capitais, sabe o que é isso, né? A poluição ali realmente é muito séria, é difícil para as pessoas respirarem.
Então, a transição energética que a China faz hoje é uma transição energética que é aumentar o uso das energias renováveis, principalmente eólica e solar, porque ainda tem um potencial muito grande, né? E trocar esse carvão por outras fontes, principalmente o gás natural, né? Então a China importa gás natural da Rússia, importa gás natural de outros países, porque o gás natural é menos poluente do que o petróleo, né? Então ela importa gás natural e também produz muita energia de origem nuclear. Mas o Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa passar por essa fase. O Brasil ele já tem uma matriz energética limpa e não tem uma necessidade de geração de energia tão grande quanto a China tem. E a tendência é que porque a China é um país em desenvolvimento que é um dos poucos países do mundo que vem crescendo a sua economia enquanto o Brasil está em recessão, né? Então a demanda por energia não tende a crescer, enquanto lá a cada ano essa demanda aumenta mais ainda. Mas Ícaro, infelizmente chegamos ao final. O tempo está esgotado. Gostaria de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários. Eu que agradeço, Henrique, a oportunidade de estar contigo e com os telespectadores aqui, compartilhando um pouco das experiências do setor elétrico mundial e do Brasil. Isso é um tema que é complexo, né? E tem bastante... É um tema complexo que exige muita informação para que as pessoas, né, consigam fazer um bom discernimento do que essa produção energética. Eu conversei com o engenheiro eletricista Ícaro Chaves, que falou sobre as consequências do aquecimento global e a nova transição energética no mundo. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube ou no Facebook. Inclusive pode curtir e acompanhar as nossas entrevistas por lá. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@steeldf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.